E voltamos agora, né, com o nosso programa Você na TV, e nesse quarto bloco você vai ter a oportunidade de conferir um bate-papo aí agora, né, no quadro Fica a Dica. E hoje eu vou estar conversando com uma fisioterapeuta dermatofuncional e, claro, é a doutora Carolina Coelho. Doutora, é um prazer receber a senhora aqui no nosso quadro, no Fica a Dica. E hoje a gente vai estar abordando um assunto, né, que hoje em dia a gente vem ouvindo bastante, que é a depilação a laser. E pra gente começar a falar aí, né, desse nome estranho, eu queria que você falasse pra gente o que é a depilação a laser e como que ela funciona. A depilação a laser, primeiro agradecer a oportunidade de estar no programa. E a depilação a laser, ela funciona através do equipamento de laser de luz, que ele emite o calor e a melanina que tem no pelo absorve esse calor, eliminando o folículo. Então, eu preciso que o pelo esteja na fase correta para a gente poder conseguir eliminar. Ele tem 3 fases de crescimento e a fase anágena, que é a fase melhor para a gente poder depilar, é aquela fase que o pelo está na raiz e tem bastante melanina na raiz do pelo. O laser emite a luz, a melanina absorve o calor e com isso o folículo é eliminado e a gente tem o processo de depilação a laser. Então, assim que funciona o processo para a pessoa fazer uma depilação. Isso mesmo. Doutora, quais são os riscos da depilação a laser? Existe alguma contraindicação ou qualquer pessoa pode fazer uma depilação que não tem nenhuma restrição e nenhum problema? A depilação a laser ela tem poucos riscos. O maior risco seria o risco de queimadura ou aparecimento de manchas. E a gente minimiza esses riscos com algumas dicas que a gente passa para os pacientes. Uma delas é evitar o contato com o sol. Então, o paciente precisa de ter pelo menos 30 dias sem ter tido contato com o sol para a gente começar o tratamento. E após a sessão, a gente pede um intervalo de uns 7 dias para ele evitar o contato com o sol, justamente para que a gente evite esse tipo de intercorrência, que seria o aparecimento de mancha e queimadura. E durante o tratamento a gente também tem algumas orientações, medicações para a gente poder passar depois, né, do processo de depilação para também minimizar esses riscos. Então o sol ele também deve ser evitado antes de começar o tratamento? Deve ser evitado antes de começar, justamente pelo fato que eu te falei antes da melanina, porque com o sol a pessoa pega um bronze, então a superfície da pele ela fica com mais coloração e isso faz com que absorva mais calor e pode aparecer sim uma queimadura. Ah, tá, entendi. Então tem que ter todo um cuidado antes, durante e depois do tratamento para não ter nenhum problema. Falando da questão das preparações que são necessárias para a pessoa que vai fazer um tratamento a laser. A pessoa chega lá e fala, eu quero fazer uma depilação a laser e já começa o procedimento ou não? Ela vai fazer uma avaliação, né, com uma pessoa especialista para estar avaliando direitinho para depois ela começar esse tratamento? A gente começa justamente com uma avaliação. A gente tem que avaliar a pele da pessoa, a gente tem que avaliar o pelo, a quantidade de pelo, para a gente estar fazendo um tratamento mais correto. Outra precaução que a gente toma antes de fazer a depilação é justamente o fato da exposição solar e evitar usar cera, ou pinça, que são aqueles procedimentos que tiram o pelo da raiz. Então eu preciso que o pelo esteja na raiz para que o processo ocorra. Uma outra indicação antes de realizar o tratamento é o uso da lâmina. Então eu vou evitar aqueles procedimentos que retiram o pelo da raiz e vou usar a lâmina que corta o pelo só na superfície para que o meu tratamento seja mais satisfatório. Tá. Doutora, e quais são as áreas que hoje em dia a pessoa pode fazer depilação? Ou existe alguma contraindicação, uma área que é mais sensível ou não? Das áreas do corpo, a única área que a gente não pode fazer aplicação é a região dos olhos. Então, a região ao redor dos olhos a gente não pode realmente aplicar. Região também de mucosa, região interna de nariz, a gente não pode realizar a aplicação, que o risco de queimadura é maior. As demais regiões podem ser aplicadas sem nenhum problema. São todas liberadas? Todas. Lá no Dr. Laser, onde a senhora trabalha, qual que é o maior número que a senhora atende? Assim, tem homens que também procuram esse tratamento ou é mais mulheres mesmo? Em geral, das áreas, a gente tem muita procura por virilha feminina, por axila feminina. Homens procuram muito o abdômen, tórax, costas. Então os homens também procuram. Os homens estão em alta também, todos procuram. Os homens também estão atentos aos tratamentos? Estão.
os homens se preocupam também com a beleza. Doutora, realmente esses pelos são assim, são os pelos indesejáveis, né? A pessoa, principalmente mulher, hoje em dia a gente vive num mundo que é muito corrido, é trabalho, para quem é casado, filho, marido, muita coisa. Então, assim, realmente você fazer uma depilação que vai ser satisfatória, que você não vai ter aquele pelo desagradável, é muito bom. Mas a depilação a laser, ela realmente é permanente, igual se eu fiz a depilação, eu não vou ter mais pelo. Ou pode acontecer de, no decorrer do tempo, esses pelos voltarem a surgir? A gente garante o resultado de uma redução de no mínimo 80%. Os outros 20% que não é eliminado, ele pode aparecer em alguma fase da sua vida. E o nosso corpo também, ele não para de produzir novos folículos. Então, assim, a gente falar que a depilação, você nunca mais vai ter pelos, isso é um mito. O que a gente tem como garantir é que o folículo que a gente conseguiu eliminar com o laser, ele está eliminado. E o folículo que a gente não conseguiu eliminar, ele vai voltar a produzir novos pelos. Agora, a gente não tem como adivinhar quando que vai aparecer, quando que a pessoa vai ter mais pelos ou não. O que a gente pode garantir é que o que o laser conseguiu eliminar, ele está eliminado. Agora, o seu corpo, a gente não tem como prever realmente. Doutora, falando em questão de dores, tem muitas pessoas que têm medo de procurar depilação a laser, até eu mesmo, por um certo receio de achar que vai doer, que é muito dolorido. Assim, com toda sinceridade, existe mesmo a dor ou é algo assim tranquilo, dá pra suportar ou vai de acordo com a pessoa, né? Tem pessoas que são mais sensíveis. Varia muito de acordo com a pessoa e de acordo também com a área. A gente trabalha na Dr. Laser com um processo que o paciente ele usa uma pomadinha anestésica antes e com isso faz com que ele tolere muito mais a sessão. Então, áreas como axila, perna, são áreas que geralmente o paciente não reclama de dor. A virilha, um pouquinho. Então, a gente usa, nesses casos, a pomada anestésica e faz com que a dor, vamos dizer assim, se torne apenas um desconforto. Então dá para poder levar tranquila? Dá sim, a gente atende muita virilha, tem muita paciente que usa a pomada anestésica e sente muito melhor com a pomada anestésica e dá para suportar tranquilamente. É o custo-benefício, né? As pessoas que procuram esse tratamento ficam satisfeitas mesmo, assim, falam, realmente assim, eu tô me sentindo outra pessoa, não tem esses pelos indesejáveis. Tem muitas pessoas que procuram não só pelo tratamento na beleza, na área da estética. Tem muitas pessoas que têm processo de foliculite, que é uma inflamação do folículo do pelo. Então aquilo incomoda muito, causa um constrangimento até na hora de vestir um biquíni ou na hora de usar uma blusinha regata, causa um constrangimento. Então, principalmente para esse tipo de pessoa, quando a gente começa o tratamento, o resultado é tão satisfatório e a pessoa se sente muito à vontade em usar uma blusinha, em usar um biquíni, porque aquela manchinha, aquele folículo que estava inflamado, aquele pelinho que fica ali aparecendo, ele vai deixar de existir depois do processo de depilação. Então também não é só uma estética, né? Não é só uma estética. Então por isso a maioria dos pacientes se sentem muito satisfeitos com o resultado pós a depilação. E como que funciona assim os períodos no caso assim, quantas sessões, né, que vocês falam? Se a pessoa, exemplo, quer fazer axila, ela tem que fazer quantas sessões? Isso também é de acordo com cada pessoa? É de acordo com cada pessoa. A gente avalia, como eu te falei no início, para nós termos uma noção de mais ou menos quantas sessões a gente vai usar. Nós trabalhamos com um tratamento um pouco diferente. Nós trabalhamos com um pacote de 10 sessões. Por quê? A pessoa, ela pode gastar mais ou menos aí entre 6 e 10 sessões. Para a gente garantir o resultado para ela, a gente usa a média que geralmente gasta, que é de 10 sessões. Mas o que nós estamos garantindo é o resultado para aquele paciente, independente se ele gaste 6 sessões ou que ele tenha que gastar uma sessão a mais que o pacote. Mas na maioria das pessoas varia aí entre 6 e 10 sessões de depilação para poder ter um resultado bem satisfatório. Doutora Carolina, a senhora, igual eu comentei, a senhora é fisioterapeuta dermatofuncional, né? No caso, a pessoa para poder fazer uma depilação a laser, ter uma clínica, pode ser qualquer pessoa, tem que ser um fisioterapeuta, um médico, ou vamos supor, eu vou numa clínica de estética, qualquer pessoa pode me atender, ou existe isso, essa preocupação? Realmente surgem muitas dúvidas quanto a isso. E é muito importante a gente procurar uma clínica que realmente tenha um profissional habilitado para poder realizar a aplicação.
Hoje, os profissionais que podem realizar a aplicação é o médico, né, e o fisioterapeuta. Até recentemente, muitas pessoas perguntam, né, se o fisioterapeuta pode aplicar o laser e saiu uma resolução do COFITO, que é o Conselho Federal de Fisioterapia, liberando a aplicação de laser ao profissional fisioterapeuta. Laser de baixa intensidade, que é o laser que ele não é ablativo, o laser que ele não é cirúrgico. Então o médico ele pode utilizar aquele laser que é cirúrgico e cabe ao fisioterapeuta o uso daquele laser que não é cirúrgico e é apenas para tratamentos estéticos. Então eu também tenho que preocupar sempre assim, eu vou numa clínica, eu tenho que observar se realmente Com certeza. eu vou estar sendo atendido por um fisioterapeuta, por um médico, Com se é certeza. feita essa avaliação, né? Se é um local apropriado, né, doutora, para não ter nenhum problema. Com certeza. Todas essas precauções tomadas antes da depilação e durante o tratamento vão auxiliar muito no seu resultado. Então é importante pesquisar sim. Tá, doutora, a gente já está chegando no final, só uma curiosidade aqui que a gente não comentou no decorrer do nosso bate-papo, a gente falou sobre questão de restrição, contraindicação, mas falando de idade, tem uma idade certa para a pessoa começar a fazer um tratamento, uma depilação a laser, ou idosos podem fazer, gestantes, ou tem alguma indicação nesse caso? A respeito das contraindicações, né, a gente usa muito as contraindicações de doenças de pele, então pessoas que têm algum tipo de doença de pele, nós temos que avaliar. Por quê? Existem contraindicações absolutas e contraindicações relativas, que nós vamos avaliar e ver se esse paciente realmente ele pode realizar o tratamento. Então, algumas doenças de pele, pessoas em tratamento com medicações tipo Roacutan, que são medicações fotossensibilizadoras que deixam a pele mais sensível à luz, e gestantes, né, como você mesma disse. E nos demais as pessoas podem aplicar. Com relação à questão da idade, a idade, a gente não tem uma idade certa, mas crianças, né, menores que 15, 16 anos, antes da primeira menstruação, principalmente para as mulheres, a gente não indica o tratamento, porque o ciclo hormonal da pessoa ainda não está totalmente formado. Então a gente pede que seja feito após a primeira menstruação. Tá. Doutora, a gente já está encerrando o nosso bate-papo. Se alguém quiser conversar com a senhora sobre esse assunto, saber mais informações, tem algum contato, algum lugar que pode estar te achando para ser orientado mesmo sobre a depilação a laser? Pode estar procurando lá no Dr. Laser, no centro de Valadares, na Rua Dom Pedro II, 313, loja 78, e o telefone é 3271-1644. Então tá, muito obrigada por esse bate-papo, eu gostei bastante, que eu tava com muitas dúvidas de depilação, vou ver se eu tomo coragem. Agora tem que ir lá, né? Eu vou tomar coragem, tá, doutora? Muito obrigada, viu? Por nada, obrigada a você. Então vocês conferiram aí, né, o bate-papo com a doutora Carolina, falando pra gente um pouquinho sobre a depilação a laser, não é nem um bicho de 7 cabeças, então você que gostou, né, dessas dicas, de como que é esse processo, de como que você pode ficar livre dos pelos, você pode procurar ela, passa lá na Dr. Laser, que eu te garanto que ela vai te dar um desconto, só você falar, viu, gente? Você assistir o programa, viu, o bate-papo, que é um desconto que ela pode chorar lá que ela vai te dar. Esse mês a promoção tá muito boa. Ai, tá vendo? Então, gente, não perca tempo, tá? Esse bate-papo a gente quer trazer pra vocês realmente mostrando, né, como que funciona as coisas, que ainda existem muitas dúvidas, né, de como que funciona, como que é o processo. E o mais importante, se você gostou da depilação a laser, ou seja, na clínica da doutora ou em outra clínica, procure sempre um profissional qualificado, uma pessoa que entende do assunto, que está ali para te atender sem nenhum problema, para você não ter nenhum problema, nenhum desconforto, né, durante o seu tratamento. O nosso programa está chegando ao final e eu queria agradecer aí, né, a sua companhia, a sua audiência, você que vem participando, né, do Você na TV e nos prestigiando. Então, assim, muito obrigada e até o nosso próximo encontro.